reflexão aqui da palavra de Deus. Estou hoje aqui em Marcos capítulo 9, que conta a história de um jovem lunático. Um jovem que tinha um problema espiritual, onde uma entidade se manifestava nele desde a infância. Existem algumas perguntas durante esse texto do capítulo 9, e que no próprio capítulo é respondido por Jesus. E a narrativa acontece no momento em que Jesus havia ido ao monte com apenas 3 discípulos para um período de oração. E quando ele retorna, ele chega na cidade e encontra uma multidão acompanhando os outros discípulos que estavam com um problema. Havia um senhor no meio da plateia que trouxe algo para eles resolverem, e eles não conseguiram. E esse senhor estava no meio da plateia, e quando ele viu Jesus chegando, ele diz: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então a primeira pergunta é essa: olha, eu trouxe e eles não puderam. Há um motivo porque eles não puderam. É engraçado, né? Porque Jesus está ali, vindo de um período de oração no monte, e defronta com esse problema. E o pai pergunta e Jesus pergunta a este pai, né? Quanto tempo há que lhe sucede isto? Segunda pergunta, né? E ele disse-lhe: desde a infância. Quer dizer, era um problema sério que perseguia esse pai. Esse pai já tinha sofrido muito. Eu acredito que tinha procurado a medicina da época. Acredito que havia procurado conselheiros, pessoas, aquelas pessoas positivistas, enfim, de todas as maneiras possíveis. E agora ele tem uma chance de resolver esse problema ali junto com os discípulos, mas os discípulos não conseguem também. Então a solução agora é Jesus, que chegou descendo do monte. E aí o pai pergunta: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas antes o pai, né, tinha falado para Jesus, né? Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Ele estava desesperado, aquele pai estava desesperado, ele queria uma ajuda. E então Jesus sabiamente disse, né? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É uma coisa da fé simples, mas que também existe alguns ingredientes. Por exemplo, aqui, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Quer dizer, aquele tempero ali para resolver, para definir essa questão. Jesus então, né, orou, impôs as mãos, e aquele demônio foi expulso. Depois você dá uma conferida, né? Você tem uma Bíblia aí, confere lá, capítulo 9. O demônio foi expulso. E aí veio a última das perguntas desse texto aqui. Os discípulos ficaram sozinhos com Jesus e perguntaram: mas Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus disse: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. E Jesus estava capacitado, primeiro porque estava descendo do monte, onde havia passado um período de oração. Então a oração e jejum, ele foi o primeiro ali, já na marca dele de início de ministério, jejuou 40 dias e 40 noites. Não quer dizer que nós tenhamos que jejuar 40 dias e 40 noites. Nós temos que buscar a prática de jejuns não para fazer troca com Deus, eu jejuo para que o Senhor me faça isso, não. Jejuar para consagrar, para estar preparado para determinadas circunstâncias igual essa, onde demônios que só saem através da oração e do jejum. É isso aí, Jesus te abençoe. Espero que essa reflexão do capítulo 9
seja positiva, e você nunca esqueça desse versículo que Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus te abençoe.